Gente, vamos lá para a segunda parte do vídeo. E agora nós vamos falar sobre proteção radiológica específica da área da medicina nuclear. E aí nós vamos entrar agora na resolução número 38, né, que trata da proteção radiológica específica aqui. Especificamente, fala sobre a manipulação, né, das fontes seladas e não seladas dentro da medicina nuclear, dos radionuclídeos aí que vão ser administrados no paciente. Então, antes de tudo, a gente tem que entender e compreender alguns conceitos do que é contaminação, do que é irradiação, do que é descontaminação, o que é uma fonte selada, o que não é uma fonte selada, para a gente poder entender toda essa manipulação através desses conceitos. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, vamos entender o que é o conceito de contaminação e irradiação. Eu acho que vocês já conseguem ter uma noção, já lendo a palavra, do que é contaminação e irradiação, né? Então, tanto a contaminação quanto a irradiação significa que existe presente ali em um determinado lugar a presença de um material radioativo no qual você pode receber radiação ou ter contato com essa radiação. E aí caracteriza contaminação ou irradiação. No caso da irradiação, é a exposição, né, de algum material ou de um corpo, de um objeto, a um material radioativo. Ou seja, você está a uma certa distância, você está próximo desse material radioativo e você está recebendo energia radioativa no seu corpo. Não significa que você tocou nesse material para estar sendo irradiado. Então, a irradiação você não precisa tocar, você não toca no material radioativo para ser irradiado. Você apenas recebe a dose, tanto à distância quanto próximo desse material. Agora, a contaminação, você precisa tocar no material para ser contaminado. E na contaminação também você acaba sendo irradiado. Porque você toca no material radioativo, o material radioativo ele fica na sua mão, no seu corpo, ou onde ele teve contato na parte do seu corpo, e essa parte também ela acaba transmitindo irradiação. Ou seja, você pegou um pouquinho, você tocou no material radioativo e trouxe para a sua palma da sua mão. Sua palma da sua mão também está contaminada e irradiando também. Então, na contaminação, você toca no material, você se contamina e, ao mesmo tempo, irradia. Você também irradia. Agora, na irradiação, você não toca, não se contamina, você apenas é irradiado. E aí, temos o outro conceito também, que é a descontaminação. Ou seja, a retirada desse material daí da superfície do corpo aonde ele teve contato. E a partir do momento que tem a remoção desse material que está contaminando aí aonde ele tocou, não há mais irradiação e nem contaminação. Então, descontaminação é você retirar todo esse material indesejável do local que ele está, né, da parte do corpo, e aí você descontamina a área e também para de irradiar. Tá bom? Então, esses são os dois conceitos, contaminação e irradiação, e tem essa diferença aí de contaminar e irradiar. Contaminação, você se torna contaminado e você acaba irradiando ao mesmo tempo. Na radiação, você só recebe a radiação, a exposição. Você não se contamina, você só é irradiado. Tá bom, gente? Também tem aí uns outros dois conceitos, que é a fonte selada e a fonte não selada. Então, aí dentro do campo da medicina nuclear, nós trabalhamos com esses dois tipos de radionuclídeos. Qual é a diferença entre eles? Como o nome já diz, a fonte selada, ela quer dizer que o radionuclídeo ele está dentro de um compartimento, onde esse compartimento ele é blindado, faz com que
não tenha contaminação da pessoa que está manipulando esse radionuclídeo com ali o local que ele está armazenado. Ou seja, é uma fonte selada, uma fonte lacrada. A gente não tem contato, nem é contaminado e nem irradiado por esse material que está dentro dessa caixinha, desse compartimento blindado. Já as fontes não seladas, olha aqui, vamos se atentar aqui no desenhozinho antes de falar da fonte não selada. Ó. Tá vendo? Que ali existe um compartimento ó, de largura 4,3 centímetros e de altura 4 centímetros. E dentro desse compartimento ó, é um aço inox que encapsula, né, esse material radioativo aí, né, de dupla solda por fusão ativa, ou seja, uma blindagem. E aí nós colocamos os radionuclídeos dentro dessa blindagem e fechamos. Ou também pode ser contido nesse potinho aí blindado. Ou seja, é um material de fonte selada. A gente não tem contato, nem contaminação, nem radiação com esse material, com esse radionuclídeo durante a manipulação e administração no paciente. Agora, a fonte não selada já é o oposto, né? Já nas fontes não seladas, esse isótopo radioativo aí, ele está contido num recipiente aberto. E aí pode existir uma contaminação ou radiação por parte desse material com a pessoa que está manipulando esse isótopo radioativo. E aí esse IOE, né, que é o indivíduo ocupacionalmente exposto, que está carregando, manipulando esse material radioativo dentro desse recipiente, que não é blindado, ele acaba tendo que usar os EPIs necessários para que não haja a contaminação ou a irradiação desse IOE em relação ao material radioativo. Então, essa é a diferença da fonte selada e da fonte não selada. Na fonte selada, o isótopo radioativo está numa blindagem e a fonte não selada ela está vamos dizer, dentro de um recipiente que não há blindagem. E agora vamos falar também ainda aí, né, de alguns procedimentos requisitos básicos para a manipulação de fontes seladas e das fontes não seladas, que são os isótopos radioativos. Eu trouxe para vocês aqui alguns também artigos, né, que fala sobre a manipulação dessas fontes aí, seja ela selada ou não selada, que é muito importante a gente saber, a gente compreender, saber como é que isso tudo funciona dentro de um setor de medicina nuclear. Então eu trouxe para vocês aí, também a gente vai ter que ler na íntegra, né, para a gente entender um pouquinho, mas é bem objetivo os artigos. Então eu trouxe para vocês o artigo 12, que fala sobre o IOE, que é o indivíduo ocupacionalmente exposto. Além das responsabilidades que ele tem dentro do setor de medicina nuclear, né, que fala em outras resoluções, esse IOE ele deve fazer outras tarefas relacionadas à manipulação de fontes seladas e não seladas, que aí eu listei várias para vocês aí do artigo 12. E vamos ler na íntegra. Então, esse IOE ele tem que informar ao supervisor do setor, que é o supervisor de proteção radiológica, né, e os seus superiores, qualquer evento que, em seu entender, possua influência lá nos níveis de exposição ou riscos de acidentes que comprometa a proteção radiológica, tanto dele, tanto dos outros profissionais que estão atuando aí dentro da medicina nuclear. Então esse é um dos deveres dos funcionários que trabalham aí com a manipulação das fontes. Receber treinamento, treinamento inicial das boas práticas de proteção radiológica do setor de medicina nuclear, laboratoriais e manipulação de radiofármacos, que abrangem os tópicos mínimos aqui dessa resolução, no qual a gente já está falando aqui. Então, esse IOE ele tem que receber treinamento de como manipular essas fontes e como manipular os radiofármacos dentro da medicina nuclear. Isso deve ser obrigatório, isso é dever do supervisor de proteção radiológica fornecer para todos os profissionais da área da medicina nuclear. E não só na medicina, em outras áreas também. O IOE tem que participar dos treinamentos periódicos, né, que são oferecidos pelo setor de medicina nuclear. Sempre que designado, utilizar os EPIs, os EPCs do setor, os instrumentos de medição da radiação ali, né,
que são utilizados dentro da medicina nuclear. Então, ele tem que utilizar as ferramentas corretas para executar o seu trabalho. Tem que utilizar o monitor individual e o monitor de extremidade, o monitor de corpo todo, que acaba sendo aquele individual, aquele pequenininho, que fica na altura do tórax, ele é monitor de corpo todo. E ele também tem que usar o monitor de extremidades, pode ser o anel, pode ser pulseira, que aí vai quantificar a dose de radiação diária desse profissional IOE aí que está manipulando a fonte de radiação. Já falei dos EPIs, já falei dos EPCs que são obrigatórios. Ele também tem que fazer a verificação da existência de contaminação radioativa nos instrumentos que ele utiliza para poder trabalhar dentro da medicina nuclear. Fazer também a verificação de contaminação dos equipamentos, né, de diagnósticos de medicina nuclear e notificar todas essas contaminações aí ao supervisor de proteção radiológica dessas ocorrências. Então ele tem que relatar, não pode deixar passar. Comprovar o recebimento das notificações de dose, né, resultantes da sua monitoração individual mensal de corpo inteiro de extremidade, quando aplicável. Executar, quando designado, as atividades de programa de controle de qualidade de medicina nuclear, no qual já falei para vocês lá no controle de qualidade. Submeter-se sempre a exames periódicos, né, que o supervisor de proteção radiológica aí da medicina ele vai designar para ele. São exames laboratoriais, de plaqueta, isso tem que ser feito periodicamente. Realizar sempre que possível as monitorações de acordo com os estabelecidos no plano de proteção radiológica, que é o documento onde consta aí, onde fala de como é a estrutura do setor de medicina nuclear, aonde é a área livre, aonde é a área controlada, aonde é a área supervisionada. Então, isso tudo tem que estar constante no plano de proteção radiológica. Isso é um documento bem importante que o setor tem que ter. E aí vamos lá para o artigo 13, também falando do IOE, de como ele deve administrar ou manipular o radiofármaco agora. Então ele tem que armazenar corretamente os radionuclídeos e radiofármacos de acordo com as orientações do Serviço de Medicina Nuclear. Então cada setor de medicina nuclear eles tem um padrão de como deve ser manipulado e armazenado esse radionuclídeo aí, que vai ser administrado no paciente. Ele também tem que saber fracionar corretamente esse radiofármaco no paciente, de acordo com os protocolos que são também estabelecidos pelo setor de medicina nuclear. Então, ele não pode fracionar a quantidade para ser administrado ao paciente nem a mais e nem a menos. Tem que ser conforme está prescrito pelo médico. Ele tem que registrar as atividades prescritas, que o médico prescreve, né? E administrar ao paciente injetado. E também, antes de administrar o radiofármaco, ele tem que verificar o controle de qualidade do radiofármaco, se o radiofármaco está em conformidade com a prescrição que o médico fez lá da medicina nuclear e identificar o paciente correto para ser administrado esse radiofármaco. Então, a gente tem que ter muita atenção ao nome do paciente, não só aqui em medicina nuclear, mas também em qualquer área que a gente utiliza radiação ionizante. A gente tem que saber que aquele paciente é o paciente que nós vamos realizar aquele exame. E aqui na medicina nuclear, nós temos que saber que esse paciente aqui vai ser administrado esse radiofármaco. Você não pode, em hipótese alguma, errar a administração do radiofármaco em paciente. Isso é inadmissível. Agora, artigo 14. Falando sobre o setor de medicina nuclear, né? Ele deve possuir os seguintes itens dentro do setor de medicina nuclear. Então, ele tem que ter um laboratório onde vai ser a manipulação e armazenamento das fontes radioativas, né? Que vão ser usados. Tem que possuir uma bancada com superfície impermeável, lisa, livre de rachaduras, feita de material que não vai realizar o desprendimento, né, das partículas dos materiais radioativos durante ali a manipulação e que permite, né, a descontaminação fácil. Ou seja, a gente vai fazer a limpeza dessa superfície e que saia de forma perfeita, não fique nada ali impregnado na bancada. Existe uma cuba também, no qual
para fazer lavagem das mãos, para fazer manipulação desses radionucleides com uma profundidade mínima de 40 centímetros de profundidade. E temos que ter uma torneira também, né, de livre abertura de controle manual, para que a gente não possa tocar nessa torneira. Tem que ter uma alça grande para a gente poder esbarrar nosso cotovelo nessa torneira e fechar, abrir, sem que a gente toque nessa torneira. Tem que ter um sistema de exaustão para poder retirar, né, essa troca de ar quente, ar frio ali do local onde vai ser manipulado o radiofármaco e que mantenha os níveis de doses aceitáveis aí no IOE que está manipulando esse radiofármaco nesse ambiente aí. Então tem que ter tudo isso. E aí trouxe o artigo 16. Gente, eu trouxe os artigos bem específicos que falam sobre tanto o setor que vai ser manipulado, o radionuclídeo, tanto como deve ser manipulado o radionuclídeo. Tá bom, gente? Então eu trouxe alguns aqui artigos, mas são muitos. Então eu achei que esses são os mais necessários para a gente ter uma visão assim de como funciona, de como é preparado, de como tem que ser feito a manipulação dos radionuclídeos, dos radioisótopos, tanto eles selados ou não selados. Então eu trouxe para vocês aí também o artigo 16. Ó. No caso da necessidade da preparação de alimentos para fins de diagnóstico com radiofármacos, o Serviço de Medicina Nuclear deve possuir um local físico específico para realizar essas manipulações com alimentos. Então, não só são administrados radiofármacos no paciente de forma endovenosa, mas também temos de forma oral, e aí misturado a alimentos. E aí tem que existir um setor específico para fazer aí a manipulação desse radiofármaco nesse alimento e para depois ser administrado no paciente. Então existe um local específico aí para isso. E esse local também deve constar no plano de proteção radiológica. O plano de proteção radiológica ele funciona como a planta do local, né, onde funciona esse setor de medicina nuclear. Então ele vai dizer que aqui nessa área é uma área livre, onde pode circular funcionários normalmente. Aqui vai ter uma área supervisionada, que é uma área de atenção. E aqui vai ter uma área controlada, onde vai ser realizadas as práticas de administração do radiofármaco no paciente. Ou seja, só pessoas designadas e autorizadas podem circular na área supervisionada e na área controlada. É onde vai ter a presença de radiofármaco, de radiação ionizante. Na área livre, não. E a relação, dentro também no plano de proteção radiológica, deve ter a relação dos procedimentos médicos que vão ser executados para preparar esse alimento. E aí tem que ter o local destinado ao preparo do alimento com radiofármaco e detalhar também nesse plano de proteção radiológica, de forma detalhada, como vai ser o preparo de cada tipo de alimento para cada tipo de exame. Tá bom, gente? Aí parágrafo 2 do artigo 16. O local destinado à preparação ou consumo desses alimentos aí, para fins que não são de diagnóstico, ou seja, aqui já é um refeitório que ele está falando, que não é um material que vai ser consumido alimento que não tem a presença de radiofármaco. Ele deve ficar na área livre e também constar no plano de proteção radiológica do setor de medicina nuclear. Então, no plano de proteção tem que ter designado as áreas que vão ser utilizadas a fonte selada e não selada, a área que vai ser administrada a fonte selada com alimento e a área onde vai ser administrado alimento para fins pessoais dos funcionários, que aí não é a área que vai ser administrado com radiofármaco. Tá bom, gente? E aí, artigo 18. A circulação da fonte e rejeitos radioativos no interior das instalações de medicina nuclear devem estar prevista também no plano de proteção radiológica e ocorrer dentro da blindagem adequada. Ou seja, quando a gente for transportar a fonte selada e a não selada de um ambiente para o outro, ela só deve ser, como é que se diz, transportada em locais que tem blindagem necessária, que essa radiação não vai ser exposta para a área livre. Então, no plano de proteção radiológica, tem que ter descrito todo esse caminho por onde esse radionuclídeo, essa fonte selada, essa fonte não selada, ela pode percorrer dentro do serviço de medicina nuclear, dentro do setor. A gente não pode transitar com essa fonte em qualquer área, tanto na área livre, tanto na área supervisionada.
É só na área controlada, e essa área controlada ela tem que ter a blindagem necessária para percorrer essas fontes seladas e não seladas. Tá bom, gente? Então, o artigo 18 vem falando disso. E aí, o artigo 20 vem falando agora do serviço de medicina nuclear, que ele deve possuir, no mínimo, os seguintes materiais e instrumentos de medição radioativa. Ou seja, dentro do setor de medicina nuclear tem que existir os EPIs, os EPCs em números que atendam todos os profissionais que atuam dentro desse setor. Tem que ter também a luva descartável, todo mundo tem que ter jaleco de manga longa, tem que ter os carrinhos de transporte dos frascos de seringas blindados, as pinças com dimensões adequadas, né, para cada tipo de manipulação dessas fontes seladas e não seladas dos radionuclídeos, e tem que ter também a blindagem para a manipulação, transporte e armazenamento das fontes e dos rejeitos. A gente não pode transportar todo esse material em qualquer carrinho. Esse carrinho tem que ser blindado. Tá bom, gente? Então, isso traz o artigo 20. Esse é o mínimo de materiais e instrumentos que devem ter no setor de medicina nuclear. Senão, a gente não pode trabalhar sem ter esses materiais, né, de forma mínima. E aí, o artigo 34, né, vem falando que a manipulação dos radiofármacos deve ser feita em bancada lisa, sem ranhuras de fácil descontaminação, ou seja, não pode ter rachadura na bancada, porque aí pode correr material radioativo dentro dessas rachaduras e ficar ali e não ter como descontaminar essa área. Essa bancada tem que ser recoberta com plástico e papel que absorve esse material caso caia nessa bancada, né? E de blindagem adequada e suficiente para que não vaze para o chão ou algo do tipo. Tá bom, gente? E aí, agora vamos falar um pouquinho mais do IOE, que fala sobre o artigo 35. Como é que deve ser feita a manipulação e a administração do radiofármaco por parte do profissional que está transportando, manipulando e injetando isso no paciente. Então, esse material ele tem que estar usando luva descartável e o jaleco de manga longa. Tem que estar utilizando o monitor individual de corpo inteiro, que fica na altura do tórax, e o monitor de extremidade. E esses monitores eles têm que estar armazenados na área livre. O quadrinho onde ficam os monitores não pode ficar na área controlada e nem na área supervisionada, é onde tem a manipulação e presença de radiação ionizante, porque aí esse monitor vai ser exposto, né? Então ele tem que ficar na área livre. E aí quando o profissional chega para trabalhar, tem que botar a luva descartável, tem que botar o jaleco de manga longa, botar o monitor aqui na altura do tórax, de corpo inteiro, e botar o monitor de extremidade para começar a manipular e administrar os radiofármacos no paciente. E aí esse monitor ele tem que ser de uso exclusivo da medicina nuclear e do indivíduo. Ele não pode usar esse monitor lá no raio-x, lá na tomografia computadorizada, como acontece nas outras áreas. Tipo, no hospital onde eu trabalho, lá nós trabalhamos com mamografia, raio-x, tomografia e centro cirúrgico no arco cirúrgico. Então, nós podemos utilizar um monitor para trabalhar nessas diversas áreas, como acontece lá. Lá eu trabalho no raio-x, na tomografia e faço arco cirúrgico. Eu uso um monitor durante um mês para isso tudo. E quando eu vou embora, eu coloco meu monitor lá no quadrinho, na área livre. Já na medicina nuclear, eu tenho que ter um monitor para raio-x, para tomografia, para arco cirúrgico e outro monitor para medicina nuclear. Aí eu teria 2 monitores. Um eu posso usar no raio-x, na tomografia, no arco cirúrgico, na mamografia. Beleza, eu posso usar um para tudo. Agora, na medicina nuclear, eu só posso ter um exclusivo para medicina nuclear e é só meu. E eu, quando eu acabo de sair do meu plantão, eu tenho que ir lá botar o meu monitor lá no quadrinho, onde pendurar ele na área livre. É isso que esse artigo está dando ênfase para a gente aqui. E aí, esse dosímetro ele tem que ser o uso específico da medicina nuclear e ele tem que ser trocado também a cada mês, assim como ocorre nas outras áreas, para poder fazer a leitura desse monitor e aí a gente vai ter um relatório de exposição todo mês. E aí o artigo 43. Deve ser realizado o registro diariamente, sempre que houver alguma suspeita, né, de contaminação
e monitoração. Então, todo dia tem que ter um relatório dizendo, ó, houve contaminação no jaleco tal, houve contaminação na bancada, houve exposição acidental do profissional tal. Então, todo dia tem que haver esse registro diário num livro de todas essas observações que ocorreram durante o plantão de todos os profissionais. Tá bom, gente? E aí vai descrever se houve contaminação nas vestimentas do profissional, na superfície onde foi manipulado o radiofármaco, e aí qual é o valor de referência qual é o valor de referência, qual é o valor de exposição desse profissional. Isso tudo tem que constar diariamente num relatório, dentro do setor de medicina nuclear. Isso pode dizer que são procedimentos bem rigorosos para que não haja aí uma exposição acidental, uma contaminação acidental por parte do profissional. E por isso também que existem os treinamentos aí, periódicos para que esse profissional ele seja capacitado a fazer as coisas certas dentro do setor de medicina nuclear. Tá bom, gente? E aí a gente acaba por aqui, né? No fim aí da última aula, né? Para a gente fazermos a avaliação final do módulo de medicina nuclear. E eu vou colocar para vocês aqui umas questões, uns questionários para vocês fixarem o conhecimento e prepararem vocês também para a prova, que vai ser na quarta-feira de cinza. Nós vamos ter aula na quarta-feira de cinza. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui até a avaliação final. Tenham todos uma boa noite e uma boa aula a todos.